abaixando as nossas expectativas trimestre a trimestre e mais uma vez a gente vai ter que baixar de novo. O Banco do Brasil vem com o pior resultado. E muito por conta do agro. Comparado, por exemplo, com o Itaú, que está rodando 23% de ROI. Agora vamos falar de bancos. Sim, bancos. Quer começar pelos melhores resultados, melhores surpresas ou piores? Não, o quarto TRI, de certa forma, é um TRI mais forte sazonalmente. Então, sim. a gente espera que os bancos continuem de uma sequência de rentabilidade melhor, Sim. né? Todos em diferentes momentos, né? Banco do Brasil com mais dificuldade, mas mesmo assim com uma sequência de lucro crescente tri a tri, não ano a ano, porque ano a ano é muito difícil. É difícil. Você está falando de 9 bi no ano passado, 9 bi e pouco para 4 bi nesse trimestre, 4,2. Eu acho que vou começar pelos piores. Desses 4 resultados, 4 bancos, o Banco do Brasil vem com o pior resultado. E muito por conta do agro, né? A gente veio abaixando as nossas expectativas trimestre a trimestre e mais uma vez a gente vai ter que baixar de novo. A gente está olhando para 2026 já com o ROE bem menor do que a gente esperava. A gente achava que o banco poderia voltar. Lembrando que o banco rodava com ROI de 20%, voltar, sei lá, razoavelmente para 15% em 2026, provavelmente não vai ser o caso. A gente já está baixando para 13% de ROI, ou seja, um crescimento, mas um crescimento menor do que a gente tinha como expectativa. No terceiro TRI, o ROE do banco foi de 8% apenas. Um ROI muito baixo, comparado, por exemplo, ao Itaú, que está rodando a 23% de ROI. Que é meio absurdo, né? Ele saiu do vinho para a água, né? Então, ele tem que esperar ele absorver esses créditos podres aí do agro e voltar a crescer. Banco do Brasil vai ser o pior. A gente espera aí um lucro de 4,1 bilhão para o quarto trimestre. O Itaú é o melhor resultado, assim, é o banco que passou pelo ciclo, todos os ciclos de crédito, melhor que todos os outros, e deve continuar com ROI aí em torno de 23%, 24%, enfim, nessa faixa ali. A gente espera um lucro de 12,3 bilhões de reais, um crescimento ano de 13%. Com o ano fechado de 2025, estimando 10% de crescimento, vai terminar o ano terminando o ano completo em torno de 13%. Eu acho que é um belo resultado, fora o dividend yield que ele pagou, né? Um payout de 70%, belíssimo dividendo. Teve um extraordinário no final, né, do terceiro. Teve, sempre tem todo ano. Então, acho que é um banco que gerencia bem o capital, acho que é o mais eficiente na gestão de capital, né? Então, Itaú é o nosso top pick do setor. O Bradesco, ele vem de uma recuperação de rentabilidade, reestruturação, enfim, tem dado resultados melhores tri a tri e ano a ano, nos últimos trimestres. Começou com um ponto de inflexão no crédito lá em 2024, e aí veio a receita, e as receitas começaram a ter uma explosão de crescimento mais nesse ano, e começaram a rodar de forma mais robusta, e isso até ajudou ao Bradesco a antecipar algumas reestruturações, desligamento de pessoas, fechamento de agências. Eu acho que o banco segue nessa toada, tem mais coisa para acontecer em 2026, enfim, de redução de presença física. Eu acho que assim o banco está numa sequência de crescimento tri a tri que eu acho que vai continuar em 2026. Tá? Então, todo trimestre de 2026 ele vai vir com um pouquinho de crescimento ali, calibrando ali com os custos e tal. Esse trimestre não deve ser muito diferente, não deve ser uma expansão gigante de retorno ou de crescimento de lucro tri a tri, mas a gente espera aí o Bradesco reportando um lucro de 6,4 bilhões para o quarto trimestre, um crescimento de 3,5% tri a tri, 19% ano a ano. 19% ano a ano é um crescimento bom. Para o ano que vem, a gente espera um crescimento de 21% ano a ano. Para o ano que vem, não, 2026, em relação a 2025. E também não é um crescimento baixo, mas, enfim, está vindo de uma base menor, né? A rentabilidade não vai bater os 20% esse ano, assim, difícil de bater, mas vai estar rodando acima do custo de capital esse ano. Sim, e Santander, que é o último. Santander que reporta amanhã de manhã. A pegadinha do fechamento de capital aí, que o pessoal tá então, expectativa. A gente está com 4 bi, 180 milhões de reais para o trimestre. É um crescimento razoável, está falando de 4% tri a tri, mas um pouco menos ano a ano, 8,5%. Ele teve trimestre passado cresceu mais, né? Ele teve um problema no segundo trimestre de 2025, em que ele teve algumas provisões a mais. Tá? Mas aí depois foi um caso específico lá de PJ, teve que reforçar o balanço. E assim,
se for fechar o capital, não vai reportar um resultado gigantesco esse TRI, né? Então, a gente tem esse dilema do fechamento de capital, acho que é um tema que a gente já veio discutindo já há vários trimestres. Como o float é muito pequeno, né, é a dor de cabeça de manter uma operação aberta, né, listada, faz sentido eles fecharem no momento em que o papel está fragilizado em termos de preço-lucro e tal, etc. Não é o caso, Sim. mas Ainda mais depois desse rally, né? a matriz negocia com prêmio ainda em relação ao Santander Brasil. E o Santander Brasil, assim, quer queira, quer não, está rodando com ROI de 16%, 16%, 17%. Não, assim, não é um ROI que eles que almejam de 20%. Fica essa pergunta no ar, se eles vão fechar. Se fecharem, eu acho que fecham durante as eleições, né? Porque é um momento que o papel vai estar mais volátil. Volta papel celulose. Papel celulose, né? Acho que celulose todo mundo já sabe, já. Quem acompanha os relatórios. Mas vai lá. A gente tem... fazer uma longa história curta aí. Os trimestres de Klabin e Suzano, eles têm dinâmicas basicamente opostas ali no sequencial e no ano contra ano, né? Sim. A parte de papel, ela tem uma sazonalidade muito grande de quarto trimestres em relação ao terceiro. O terceiro trimestre é parecido com mineração ou até mesmo com siderurgia, que é o trimestre de pico de produção, né? E de venda também, no caso da indústria de papel. Quarto trimestre já desacelera, né? Então, no caso de Klabin, basicamente todo o portfólio da companhia é queda sequencial de volume. No ano contra ano, principalmente em Kraftliner, a companhia ainda continua com uma base bem robusta de crescimento de volume comparado com o quarto trimestre de 24. Tá? Então, o Kraftliner é quase 12% que a gente estima de alta de volume em relação ao ano passado. Então, isso ajuda a estabelecer um pouco, né, de mais resiliência para a companhia na comparação de EBITDA no ano contra ano. E no Tri-a-Tri, como eu falei que tem essa queda sequencial mais forte, aí a gente espera uma queda sequencial de duplo dígito, talvez ali seus 13, eu não estou com o número aqui de cabeça, mas é próximo disso, Tri-a-Tri, e no ano contra ano é basicamente estável. O EBITDA da companhia deve andar de lado em relação ao quarto trimestre de 2024. Suzano, aí é o contrário, né? Suzano, você vai ter uma estabilidade um pouco melhor de EBITDA Tri-a-Tri, uma leve queda, mas no ano contra ano cai muito por conta do preço da celulose. Então, o preço da celulose no mesmo período do ano passado, embora já estivesse em declínio, o nível de declínio era como se tivesse pego a curva aqui, né? A curva está caindo, mas você está pegando a curva embicada, mas você está pegando ela no iniciozinho da queda comparado ao que aconteceu ao longo de 2025, que aí o preço ficou abaixo do custo marginal ao longo de quase 6 meses aí durante 2025. Então, assim, o preço da celulose caiu muito forte entre o final de 2024 e o primeiro semestre de 2025. Então vamos lá, só para resumir o pessoal que está em casa. Setor de bancos. Resultado Indo bem. Indo bem. Acho que Banco do Brasil ainda mais desafiador. Acho que as melhores ali Itaú e Bradesco. Itaú e Bradesco, o Santander talvez com uma história de olho no fechamento de capital, os sinais. Seguradoras. É bom, né? Porque sim, ele vai comprar por um preço maior. Vai pagar um prêmio. Se comprar. Se comprar, eventualmente. Seguradoras, sinais de desaceleração. Assim, pensando assim, se for vender, o resultado vai vir ruim, mas tem a compra, né? Uhum. E aí vai vir com preço provavelmente maior. Se soltar um resultado bom, porque não vai vender, mas que o resultado é bom. Entendi. Então, de qualquer forma. E seguradoras, um trimestre mais com sinais de desaceleração. Desaceleração, mas assim, se for escolher uma, Porto Seguro. No caso do nosso querido Igor Guedes, Vale, poucas surpresas, né? Até porque já tivemos algum cheiro do resultado no Investor Day. Já tivemos muitas surpresas. O papel tem performado super bem. Exato. Siderúrgicas, um cenário desafiador para as mais expostas ao Brasil. E dentro de papel e celulose, talvez Klabin um pouco mais resiliente. Por conta da menor exposição à celulose. Klabin tem algumas entradas de fluxo de caixa de alguns projetos que ela fez, platô, algumas SPs que ela fez para utilizar floresta, né, parceria. Sim. Com entrada de caixa. Está tudo especificado lá no relatório. Então, assim, tem
entradas de caixa importantes, não operacionais, vindo desses E é deals, importante para a tese. mas ela é importante para a tese para baixar a alavancagem. A gente acha Exatamente. que a alavancagem deve baixar para 3 vezes dívida líquida EBITDA ao final de 2025, né? Agora no quarto T. Sim. E a gente acha que o mercado não precifica isso da maneira correta, né? Então ele é um case que, em tese, ele é um pouco menos atrelado ao dólar, ainda é exportadora, mas bem menos do que Suzano nesse sentido. Então não deveria ser uma tese que o mercado olha tão a fundo como Suzano nessa questão de dólar e preço de celulose. Uhum. Ela é mais defensiva por ter um portfólio mais com papel e embalagem e ela é menos exportadora, um pouco menos exportadora que Suzano, então menos ligada ao dólar. Então a gente acha que no micro a empresa está fazendo um bom trabalho e que o fluxo ainda não está vindo para o papel. Então a gente acha que tem um desconto um pouco maior e mais fácil de fundamentalmente defender do que Suzano nesse momento. Maravilha.